Hoje vamos conhecer Cajazeiras, a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Uma terra que tem cultura, tradição e gente que ama as suas raízes. Vem com a gente! A cidade de Cajazeiras tem hoje mais de 63 mil habitantes. Ocupa uma área de aproximadamente 563 quilômetros quadrados e fica a quase 480 quilômetros da capital João Pessoa. Aqui, o fim de tarde é coroado com uma das mais belas imagens do sertão da Paraíba. Parabéns a Cajazeiras, a mais linda do sertão. Cidade que ensinou a fazer educação. Esta é Cajazeiras, criada a partir de um povoado formado no entorno do Açude Grande, construído inicialmente pela família do Padre Rolim, um dos 10 filhos de Vital de Souza Rolim e Ana Francisca de Albuquerque, carinhosamente chamada de Mãe Aninha. A cidade de Cajazeiras foi fundada por Ana e Vital, que são os pais do Padre Rolim, numa fazenda bem próxima daqui chamada Cajazeiras, que foi um dote doado pelo pai de Ana depois do seu casamento. Padre Rolim plantou a cultura no interior dos nossos sertões. E daqui saíram pessoas muito cultas, historiadores, políticos. O cardeal Arcoverde, primeiro cardeal da América Latina. Padre Rolim viveu de 1800 a 1899 e deixou para os sertanejos uma lição importantíssima que jamais morrerá, a de que a escola transforma. Não é à toa que Cajazeiras é conhecida como a cidade que ensinou a Paraíba a ler. A maior parte dessa sua vida foi dedicada à educação. Ele achava que a grande mora propulsora que pudesse libertar o homem seria através da instrução, da educação. O Padre Rolim foi indiscutivelmente a mola propulsora do crescimento de Cajazeiras. Aqui nasceram grandes talentos que levaram o nome da cidade mundo afora. Cajazeiras, ela não recebe esse título à toa de terra da cultura, a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Nós tínhamos a presença marcante de Ica, né? Nós temos a presença marcante de Laci Nogueira, de Umbiratã de Assis, do próprio Gutenberg Cardoso, de outras e outras pessoas que fizeram a pujança do nosso teatro aqui em Cajazeiras. E essa riqueza também se revela na cultura popular, mantida viva por artistas que preservam e divulgam as tradições da cidade. Me diga, Senhor da terra, por que campos cultivados de espingardas e balas e não dos nossos roçados? Me diga, Senhor da terra, por que 1000 cruzes plantadas nessas terras escaldantes por nosso sangue irrigadas? Me diga, Senhor da terra, se é justo ou se não, que tenha a mesa farta e na nossa falte o pão. Terra para quem trabalha, terra para quem dela vive, terra para plantar semente, terra para plantar o pão. E estou aqui no Teatro Iraquis Pires de Cajazeiras, essa casa maravilhosa de arte e de cultura, para conversar com Francisco Hernandes, diretor, ator, grande ator, né? Cineasta. Vai começar um pouquinho, bater um papo com a gente sobre aqui a cultura de Cajazeiras. Hernandes, conta aí pra gente essa tua relação aqui com a arte, como é que você vê Cajazeiras e a cultura que ela inspira. Cajazeiras, para mim, foi o berço e continua sendo o berço da cultura paraibana, brasileira, nordestina, porque essa cidade nasceu sob esse estigma de educação com o Padre Rolim
e a cultura, não é, que permeia todo esse cenário fantástico que é Cajazeiras. Eu, como um bom sertanejo, migrei de Itaporanga, que é a minha terra natal, com 2 anos, e vim parar aqui na cidade de Cajazeiras. E daqui a gente foi para São José da Lagoa Tapada. Dizer bem que a gente era retirante da seca, fugimos da seca. Chegamos aqui encaçoado de jumentos, puxado por jegues. E daí a gente começou, passei 17 anos aqui em São José da Lagoa Tapada, estudando, e depois segui para João Pessoa. E foi lá a minha trajetória, onde eu iniciei a minha carreira de ator, lá no Sesc Lagoa, nos idos em 1985. Por felicidade, com um grande cajazeirense, Eliezer Rolim, saudosa memória, né? Que partiu, nos deixou vítima da Covid, mais uma. E recebi um convite aqui do Teatro Ica, na época do Rivelino Martins, que era o diretor, então diretor, para ministrar uma oficina de teatro, de direção teatral, aqui no Teatro Ica, em 1997. E aí foi o meu bem, porque aí a gente comecei a vir dirigir A Paixão de Cristo aqui, no Higino Pires. Foi um grande espetáculo, inclusive com o nosso amigo ali, também Gutenberg Cardoso, que foi quem nos acolheu aqui nessa terra, um grande amigo, um grande companheiro. Essa terra me adotou, na realidade, né? E aí a gente realizou o projeto da Paixão de Cristo, naquela época, em 97, e seguimos com cursos, ministrando cursos aqui na cidade, através do Senac. Certo. E aí surgiu o Trinca Mas Não Quebra. Foi um grande espetáculo para você, o Trinca Mais Um Quebra? Foi não, ainda é, porque tem 28 anos de Ele cena. continua em cena, né? Continua. Foi um espetáculo, inclusive, que lançou no mercado da arte e do teatro Tardelli Lima, né? Que hoje é conhecido no mundo inteiro. Então é pra gente também um orgulho. E Você é conhecido também por atuar, né, nos seus espetáculos, né? Nas suas peças teatrais. Qual o personagem que você fez em Trinca Mais Um Quebra? Eu faço o coronel Chico Viriato. Qual uma fala do coronel? Esse coronel é brabo, ele é brabo, muito brabo, esse coronel é brabo. Cadê tu, Salazário? Vai aparecer ou não vai? E o outro diz, cheguei. Bebeu água do cão, condenado, ou foi ele mesmo que te mandou pra cá? Eu vim em nome dessa coisa que me queima por dentro e não me deixa dormir. Eu não quero saber o que você sente. Nem o que você sente por Terezinha, porque agora é mulher que outro homem não tem. Ela agora é minha mulher. E junto vamos até pro inferno. Tem uma bênção do padre e água benta. Aqui dos artistas da cena de Cajazeiras, quais os que você pode destacar, que inclusive levaram o nome da cidade, né, mundo afora? É verdade, nós temos, bem anterior, nós temos Marcela Cartacho, que primeira atriz paraibana, brasileira, a ganhar o prêmio de melhor atriz no Festival de Berlim, né? Em 1985, foi o ano que eu iniciei minha carreira. Marcela já estava ganhando prêmio internacional. Mas antes de Marcela ainda tinha Zé do Norte. Zé do Norte fez em 1953 o filme Cangaceiros, de saudosa memória. E ele ganhou, foi premiado do Festival de Cannes, inclusive. 1953. Aí daí veio puxando, né? Marcela Cartacho em 85. Aí veio uma safra boa acompanhando Marcélia. Marcélia, inclusive, trabalhou com a gente na Paixão de Cristo aqui, né? Foi nossa Maria, fez Maria, com a gente na Paixão de Cristo em 1999. Soia Lira, aí veio Nanego, é outro cara que faz um trabalho belíssimo. Buda Lira também. Essa turma toda que engrandece. Aí Tardelli veio, o último foi Tardelli, que está aí, que está fazendo um trabalho extraordinário. Então, o Biratã de Assis, outro grande artista. Rivelino Martins, outro grande artista. Aguinaldo Cardoso, uma fera, né? E os novos que estão surgindo, né? Girlene Ferreira, Glenda Carla, que é uma menina que faz hoje o papel que Aguinaldo fazia no Estado de Graça. É um trabalho brilhante que ela faz. Ela está também no
no espetáculo Palhaço do Planeta Verde, que eu vou sempre fazendo essa troca, esse rodízio, né, de atores. Porque o Trinca Mais Não Quebra pra gente, ele deixou de ser apenas um espetáculo para ser também uma escola de teatro no sertão. Então, o que a gente faz? Você tem uma vontade de fazer teatro? Tem. Pronto, então vem pra cá. Vamos fazer aqui a aula prática, não tem esse negócio de conversa, não. Para aprender a história do teatro, você bota lá no Google, você aprende bem ligeirinho. Agora aqui, primeira vez que eu pisei num palco, foi com um texto de Eliezer, numa exposição de cartunistas do Brasil, lá no Sesc, em João Pessoa, e com quem? Com Soia Lira e Nanego. E era do curso, aí ele fez, juntou, né? Os velhos e os novatos. Aí eu tive essa felicidade de pisar no palco pela primeira vez numa exposição nacional, no Sesc, fazendo o papel de Dom Pedro II, imperador. Foi fantástico, um trabalho que circulou o Brasil inteiro, foi muito bacana. Como é formar novos atores? Essa que virou uma escola da cultura, né, da arte aqui da cidade de Cajazeiras. É uma das maiores alegrias, o que me faz poder trocar os saberes que adquiri com tantos grandes mestres. E hoje eu me sinto muito bem quando vejo um ator que está começando agora, contracenando comigo, contracenando com outros grandes atores e atrizes do meu grupo e de outros grupos. Eu fico muito feliz, porque assim, eu acho que a gente planta e a gente colhe. A gente planta o bem, colhe o bem. Colhe o mal, planta o mal, colhe o mal. Então, eu me sinto feliz, porque tive a honra também de dirigir esse teatro durante 4 anos, de 2001 a 2004. E aqui a gente realizou vários festivais, realizou vários espetáculos. Percorremos o Brasil inteiro com espetáculos daqui, lá de João Pessoa, quando eu morava. E assim, mas esse prazer de ver um ator que tinha um sonho e que pisar num palco e poder levar o seu sonho para ali e deixar que as pessoas, emocionar pessoas, para mim é o grande apogeu do teatro. Muito obrigada, Francisco Hernandes, pelo bate-papo. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer o famoso pão de Saora, que é produzido aqui na cidade de Cajazeiras. Já reconhecido pela Assembleia Legislativa como Patrimônio Cultural e Imaterial da Paraíba. Eu espero você. Cajazeiras, cidade maravilhosa, terra da cultura, a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Se você não conheceu, venha conhecer. É uma cidade muito boa, com gente acolhedora, então venha você conhecer Cajazeiras. Sabor, tradição e memória. Em Cajazeiras, o pão de Saora é mais do que um alimento. É um patrimônio que faz parte da identidade e da história do povo. A história do pão de Saora começou a ser desenhada pelas mãos de Severino Cabral dos Santos, conhecido como Saora, um paraibano da cidade de Teixeira, que iniciou a arte da panificação em Patos e em 1947 mudou-se para Cajazeiras, onde começou a produzir o pão artesanal de qualidade e inigualável. Tenho orgulho de meu pai, que me deixou essa herança maravilhosa e continuando a fazer aquilo que ele fazia, que ele amava fazer, que era o pão, e ficou por Pão de Saora, né? Conhecido em quase todo o Brasil, é conhecido esse pãozinho. E eu tenho orgulho do meu pai porque recebi essa herança maravilhosa e estou passando para os filhos. Eu comecei a trabalhar de pequeno, de garoto. De garoto ele já levava a gente para trabalhar, né? Eu aprendi. E aquilo que a gente aprende com amor não se esquece, né? Eu aprendi, fui para o mundo aí jogar bola. Aí quando voltei já sabia fazer aquilo que ele me ensinou, né? Isso aqui eu comecei uma coisinha, fazendo 10 quilos de pão.
10 quilos de massa. Hoje eu estou fazendo 100. Meu filho faz mais 60, faz 160 quilos de massa todos os dias. Teve gente que leva pão para lá, São Paulo, Brasília, pro Rio, que esse Brasil já comeu desse pão. Eu fico aqui de 12 horas da noite até 6 da manhã, né? A gente fica aqui até 6 da manhã, até terminar de vender o pãozinho, né? Aí daqui eu vou para casa, descanso, quando é 10 horas da manhã, volto de novo para fazer o pão da tarde, que faz também à tarde também, o pãozinho de Saora e outros pão, pão doce, o jacaré e a bolinha de ouro. Aqui o pão não tem muito fermento, é um tipo pão caseiro, já ouviu falar em pão caseiro? É a mesma coisa, e é mais gostoso. O povo diz que é mais gostoso, né? E quando o povo diz, pronto, tá. Não é verdade? Eu faço aquilo que amo, né? Tudo que você faz que ama, a coisa vai para frente. Agora, se você faz sem amar, não vai dar em nada, não é verdade? Mas quando você ama fazer aquilo ali, mesmo cansado, mas pede a Deus força, que Ele dá força, porque Deus ama o trabalhador, né? A Bíblia diz que Ele ama o trabalhador. Se Ele me ama, Ele vai me dando virtude, força, para continuar aquilo que meu pai deixou. Desde o século passado, a receita do pão de Saora é a mesma. Mãos hábeis continuam realizando o trabalho. A massa é praticamente esculpida, várias vezes, até ser levada ao forno de lenha. Em Cajazeiras, a família do senhor Saora continua unida e mantém essa tradição, agora com o orgulho maior de preservar o patrimônio cultural e imaterial da Paraíba, o pão de Saora. Ficou conhecido como Saora em virtude da mãe dele, que pôs esse apelido quando ele ainda era criança. E permaneceu até hoje, ainda permanece Saora para todos. Agora aqui o nome é Severino Cabral dos Santos. Esse pãozinho ele chegou de Patos em março de 1947. Instalou-se na rua ali, Doutor Coelho. Nesse tempo chamava-se Gangorra, pequena padaria, chamava Gangorra. E ele pôs lá e começou a trabalhar, né? Em 52, isso com a primeira família, né? Em 53 ele fica viúvo, certo? Aí em 54, março de 54, aí ele casou com minha mãe, mas a mesma continuidade, trabalhando em pão, todas, as duas mulheres, todas ajudavam também, né? A primeira e a segunda que ele casou, todas passaram aí ajudando a ele na fabricação de pão. Ele percorreu esse tempo todo, né? De 47 até 83. Vendia, ele mesmo fabricava e vendia. Ele não deixava nada para ninguém. Ele mesmo é quem fazia tudo e ele mesmo é quem vendia. Tá entendendo? Aí, em 83, ele se aposenta. Nós não tínhamos ainda emprego certo, né? Mas ele aconselhava a todos que estudassem, que o trabalho era muito árduo. Ele gritava o pão de arroba, né? Vai passando bola de ouro, vai passando o pãozão de arroba, e lá vai, sempre brincalhão, sempre de bem com todos, né? Alguns, ainda hoje está aí, diz que quando ele viu uma mulher bonita, formosa, aí dizia, ô pãozão de arroba, quem é que não tem prazer de comer um pão desse? Mas o povo juntou, né? Embora que ele estava fazendo a propaganda do pão que levava na cabeça. O pão de Saora atravessa a terceira geração da família de seu Saora. Ao longo do tempo, a produção só aumenta. Meu nome é Joab Barbosa Cabral, sou neto de Saora, Severino Cabral dos Santos. Estou na terceira geração já do pão de Saora, né? No processo aqui do pão de Saora, de fabricação do pão de Saora. É um pão fabricado praticamente sem produtos químicos, né? Onde leva material açúcar e sal e pouca quantidade de fermento, né? Onde a gente mexe a massa logo cedo da noite e ela passa descansando umas 4 horas para posteriormente a gente vir fazer o trabalho de boleamento do pão e posteriormente o tendimento e assando aos poucos esse pão. É gratificante a gente ver esse reconhecimento, né? Sempre a gente agradece à Assembleia, ao deputado Jeová Vieira Campos,
né, uma batalha dele na Assembleia, conseguiu esse feito. A gente agradece muito, muito agradecido por ele. Teve também um esforço de minha irmã, né, que lá em João Pessoa ela também faz esse pão, na sexta-feira, na folga dela. Graças a Deus, com essa propositura, aumentou o número de clientes, aumentou o número de compradores, né, a visibilidade do Pão de Saora em toda a Paraíba, né, do sertão ao litoral, como diz o ditado. A gente mantém essa tradição e vem procurando sempre manter essa tradição do pão artesanal, que é o Pão de Saora, foi fundado artesanalmente, né. A gente tem forno a lenha, trabalha todo o manual do pão, é feito boleamento na mão, o tendimento na mão. Hoje em dia é difícil a gente ver um pão feito à mão, né? Sempre vem aqui na padaria donos de padaria, historiadores, alunos do curso de História da UFCG e de outros cursos, para ver como é fabricado o Pão de Saora, ver como ver como é feito à mão, o formato do pão, sempre com essa curiosidade, né? Entender como é que a gente mantém, com toda a tecnologia, né, acima das padarias, continuar com essa tradição do pão feito à mão. É um legado que a gente tem da família, né, que já vem do meu avô, a gente mantém esse legado e procurando estender por muitos e muitos anos essa questão do artesanal no Pão de Saora. Pães por dia são 4 mil pães por dia, certo? Por mês, 4 vezes 3, 12, dá 120 mil pães por mês e mais de 8 toneladas de farinha. Como eu sempre digo, o segredo do Pão de Saora é o amor que a gente faz o Pão de Saora. A gente trabalha com amor, a gente acorda cedo, todo mundo pergunta, rapaz, vocês acordam muito cedo, como é que vocês aguentam? Então a gente faz por amor. A gente procura sempre priorizar a qualidade do produto e faz as coisas com amor. Eu creio que fazendo as coisas com amor, tudo dá certo. Quando tu parar, quem vai ficar? E aí, como é que vai ser? Eu espero que continue o legado do Pão de Saora por muitos e muitos anos. Motivo de muita alegria, muita honra para nós poder levar o nome da nossa Paraíba, da nossa cidade Cajazeiras, para todos os outros lugares, né? O Pão de Saora levou a outro patamar. Na cidade de Cajazeiras, o Pão de Saora é um pãozinho que tem muito sucesso. Para ele, não faltam elogios. A gente super indica a todo mundo. Quem não conhece, conheceu o Pão de Saora. É ótimo. É quentinho, é um pouco combina com qualquer coisa. Com café, com refrigerante, um lanche para qualquer hora. O sabor dele, o jeito que é feito, tem história, tem tudo. A popularidade desse pãozinho cresceu tanto que a Assembleia Legislativa da Paraíba oficializou o Pão de Saora como patrimônio cultural e imaterial da Paraíba, através da Lei 11.916 de 2021, proposta pelo deputado Jeová Campos. O Saora é essa relíquia aqui, que praticamente não tem fermento, é uma construção secular. E era interessante a forma como ele abordava as pessoas, tinha uma voz muito forte. Eu lembro ainda, eu era menino, e acabou de chegar o jacaré, o pão de arroba, né? O pão de arroba, chegou o Pão do Saora, e o certo ele levava esse balaio cheio e voltava com ele vazio. Ele vendia todos os pães. Essa é uma história que precisa ser contada. Honra-me muito ter tido a iniciativa ao lado do Dr. Hugo Moreira de ter apresentado esse projeto, um projeto de reconhecer como patrimônio histórico e cultural da Paraíba o Pão de Saora. Então, quando surgiu essa ideia, eu tratei de convencer a família que era preciso dar notoriedade à história, à sabedoria e à beleza que foi seu Saora em vida. Na verdade, a Assembleia é muito receptiva aos bons temas, e esse é um bom tema. A aprovação foi rápida, foi a unanimidade. O certo é que essa relíquia se mantém viva pelas mãos desse bravo homem, sertanejo paraibano e cajazeirense. O sabor inigualável do Pão de Saora conquista o paladar de todas as pessoas que provam a iguaria. O menu do Liá Bistrô em Cajazeiras destaca esse sabor e a importância cultural do Pão de Saora.
Eu sou Cecília Girão, chefe proprietária do Liá Bistrô aqui em Cajazeiras. A ideia de trazer o pão de Saora para o nosso menu foi justamente para poder a gente ter essa valorização do produto local para pessoas de fora que não têm oportunidade, que não moram aqui, conhecerem o produto e saberem que é uma tradição da família. A gente inclusive conta um pouco da história no nosso menu e, claro, por ser também um produto de muita qualidade, né? O pão, ele está na nossa carta de entradas. A gente tem em torno de cinco entradas que saem com o pão de Saora. Dentre as entradas, as que mais saem são a burrata, que é um queijo cremoso por dentro e que vem com o pão de Saora, um molho de tomate que a gente produz aqui na casa e um molho pesto. É uma entrada, é o nosso carro-chefe hoje. Também tem outras opções, mas um que sai muito também é o filé ao gorgonzola com o pão de Saora, que a gente vai apresentar para vocês agora. O reconhecimento do valor cultural e imaterial do pão de Saora assegura que futuras gerações na Paraíba continuarão a apreciar e preservar a riqueza gastronômica iniciada no século passado em Cajazeiras e que hoje ganha a Paraíba e o mundo através das redes sociais. Meu nome é Patrícia Carvalho, sou nutricionista, trabalho como influenciadora aqui na cidade de Cajazeiras. E o pão de Saora entrou na minha vida na adolescência, quando eu vim para Cajazeiras estudar, né? Conheci o pão aqui. E aí, de um tempo para cá, ele voltou com muita força, novamente para a minha vida. Meu filho procurando uma forma de empreender, ganhar um dinheiro no condomínio, a gente resolveu pegar o pão de Saora e comercializar dentro do condomínio. E foi assim que eu fui me aproximando mais e mais do pão, de um tempo para cá, né? Que aí vocês estão me chamando de embaixadora do pão. Mas, de fato, a gente construiu uma parceria muito forte. E aí, voltando um pouquinho para a parte nutricional, que eu gosto de divulgar e enfatizar bastante sobre o pão, é que o pão de Saora, de fato, é o mais recomendável. É um pão fresquinho, é um pão que ele não contém aditivos, não contém conservantes. A gente agora conseguiu também montar a tabela nutricional do pão para facilitar assim, a questão de contagem de calorias, que o pessoal cobrava muito, dizia, o pão de Saora engorda, eu posso consumir o pãozinho de Saora, eu posso colocar na minha dieta. Então, assim, a gente montou essa tabela para poder trazer um pouquinho esse pessoal que pede nessa contagem de calorias. O pão de Saora, por ele não ter aditivos, ele é muito melhor do que esses outros pães que a gente compra com conservante. Ele não agride o intestino. Então, assim, em termos nutricional, de fato, o pão de Saora ele é muito bom. Fora que é um pão rico em ferro, em ácido fólico, a gente consegue ali equilibrar de forma assim, bem legal a dieta do paciente com ele. E eu faço questão assim de, passou por aqui, está passando, já conhece o pão de Saora? Vamos conhecer o pão de Saora, deguste o pão de Saora. Então, eu sempre tento enfatizar assim, de fato, numa pegada bem nordestina, bem nossa, bem cajazeirense, sabe? O pão de Saora carrega um balaio de lembranças. E essa história de muito amor e trabalho, que começou com o seu Saora, inspirou até música, do compositor Naldinho Braga. Lá vem Saora descendo a ladeira com um balaio de pão na cabeça. Lá vem Saora descendo a ladeira com um balaio de pão na cabeça. Sou Naldinho Braga, eu sou de Cajazeiras, sou professor, mas também sou músico, sou integrante da banda Tocaia da Paraíba, um grupo dos anos 90 que ainda existe. E essa música Saora, ela foi feita para o segundo disco da banda. E a inspiração veio da convivência com Saora, da minha memória afetiva de criança, sou amigo dos filhos de Saora. E certo dia, indo para um ensaio da banda Tocaia, que ficava, a gente fazia os ensaios na casa de Erivan, em frente à casa de Saora,
E aí, essa hora estava na calçada, falei com ele e a música foi chegando, e aí eu compus a música, um coco, mostrei para o pessoal do grupo e a gente terminou gravando no segundo disco da Tocaia da Paraíba. E com a grande satisfação que, além de, nessa gravação, nós temos a participação de Cátia de França. Nossa amiga, foi um presente na época, falamos com ela e deu tudo certo. Quando a gente foi gravar, a gente gravou, ele ainda estava vivo, e quando a gente estava montando o encarte do disco, eu fui na casa dele, nós conseguimos fotografá-lo com um balaio de pão. Ele inclusive tem essa fala dele na introdução da música no disco, mas quando o disco ficou pronto, ele tinha acabado de falecer. Outras pessoas gravaram, tem banda de rock cantando essa música. Essa música foi gravada também em ritmo de frevo. Essa música está na voz de Erivan Araújo, Cátia de França, Regina Limeira. Então é uma música que pegou assim, de repente. Esse pão faz parte da história de muitas famílias de Cajazeiras, né? De muita gente de Cajazeiras. Então as pessoas que moram em Recife, João Pessoa, Fortaleza e outros lugares mandam buscar. Quando vem aqui, leva muito pão para ter em casa e conserva, porque ele é fácil de conservar. Então são pessoas que ainda fazem questão de ter essa delícia na mesa, né? A mesa deles, né? Lá vem essa hora descendo na ladeira com bala de pão na cabeça. Lá vem essa hora descendo na ladeira com bala de pão na cabeça. Tá vendendo bolinha de ouro, tá vendendo jacaré de coco. Tá vendendo bolinha de ouro, tá vendendo jacaré de coco. E que pãozão de arroba, corre que tá se acabando. E assim, Cajazeiras inspira mais canções, versos e rimas. É a terra da cultura, nunca saiu dos meus planos. A terra de Manhaninha e do Padre Inácio Rolim é muito boa para os outros e é mais um céu para mim.